Vamos relembrar as propriedades. Na primeira propriedade, a gente tem que uma multiplicação de potências de mesma base pode ser escrita como uma única potência. Para isso, a gente tem que conservar a base e somar os expoentes. Então, a primeira propriedade diz que quando a gente tem uma multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base. A nossa base é o número que se repete. Então, a nossa base é menos 2. A gente conserva a base quando é uma multiplicação e soma os expoentes. Então, 3 mais 9. Certo? Então, na primeira propriedade, a gente tem, quando eu tenho uma multiplicação de duas bases iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes. Na segunda propriedade, a gente tem que quando a gente tem uma divisão de bases iguais, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2. Então, na segunda propriedade, a gente tem que uma divisão de potências de mesma base pode ser escrita como uma única potência, ou seja, quando a gente tem uma divisão de bases iguais, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Na terceira propriedade, na propriedade 3, a gente tem que, quando a gente tem uma multiplicação de dois ou mais fatores que estão elevados ao mesmo expoente, a gente pode elevar cada um desses fatores a esse expoente. Ou seja, aqui a gente tem uma multiplicação, então a gente vai tirar do parênteses. Como que eu faço isso? Esse parênteses está elevado ao quadrado. E a gente, pela essa propriedade, a gente sabe que eu posso elevar cada um deles a esse expoente, é isso que está dizendo. Então, eu posso fazer 5 elevado ao quadrado vezes, respeitando a multiplicação que a gente tem aqui, 7 elevado ao quadrado. É isso que essa propriedade quer dizer. Quando eu tenho dois ou mais fatores que tem uma multiplicação e eles estão elevados a um expoente, ao mesmo expoente. Tá vendo aqui que o parênteses quer dizer que tudo isso está elevado ao quadrado. Então, isso eu posso abrir, eu posso separar isso aqui e colocar cada um elevado a esse expoente. O que ele quer dizer quando ele diz que é uma multiplicação de dois ou mais fatores? A gente podia ter 5 vezes 7 vezes 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, independente da quantidade de fatores que a gente tem entre parênteses, se é uma multiplicação e toda essa multiplicação está elevada a um expoente, eu posso separar. Então, eu posso fazer 5 elevado ao quadrado, vezes 7 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado. Correto? Na quarta propriedade, a gente tem que, quando tem uma divisão, em que toda essa divisão está elevada a um expoente, eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso elevar cada um deles a esse expoente. Então, em uma divisão que está elevado a um expoente, a gente pode elevar o dividendo e o divisor ao mesmo expoente. A gente pode escrever dessa maneira ou a gente pode escrever dessa maneira. Certo? Na nossa quinta propriedade, diz que uma potência elevada a um expoente pode ser escrito como uma única potência. Para isso, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Eu tenho aqui o 9 elevado ao quadrado e isso está elevado à quarta. Veja o parênteses aqui. Então, quando a gente tem um número, um fator elevado a um expoente e tudo isso elevado a outro expoente, o que eu faço? Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, é 2 vezes 4. Mas isso só acontece quando eu tenho uma potência elevada a um expoente.
porque a gente sabe que esse 9 elevado ao quadrado é uma potência. Então, quando eu tenho uma potência elevado a um expoente, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Essas são as nossas 5 propriedades.